Eu sou o Sebrae e você pode me ver em cada empreendedor brasileiro, porque eu sou um, mas represento vários. Eu sou a força que impulsiona os empreendedores e os faz chegar mais longe. Eu sou o apoio para os pequenos negócios. Você pode me ouvir em várias vozes que contam histórias de grandes realizações, superações e conquistas. Eu sou o Sebrae, de quem é Sebrae. Eu sou capaz de grandes feitos, de grandes números, mas também de pequenos gestos, que mudam muito mais que realidades. Mudam vidas. Porque é isso que me move. E é isso que me faz ser pelo Brasil. Olá, sejam todos bem-vindos ao Conecta Sebrae AgroLab Amazônia. Eu sou Tuila Ribeiro, analista técnica do Sebrae Rondônia, mais especificamente da cidade de Cacoal. E nós estamos aqui para entregar mais conteúdo de qualidade relevante para vocês que estão aí nos assistindo, que estão acompanhando a programação do Conecta Sebrae AgroLab Amazônia. E hoje nós vamos receber uma ilustre personalidade do mundo da agricultura 4.0, do agronegócio disruptivo. Vocês estão preparados para ouvir o currículo dela? Vamos lá. Mariana Vasconcelos, ela nasceu em Itajubá, Minas Gerais. Ela é filha de agricultores, é a fundadora e CEO da AgroSmart, empresa considerada pioneira tecnológica pelo Fórum Econômico Mundial. Ela é formada em administração, voltada para inovação pela Universidade Federal de Itajubá. É formada também em negócios pela Exalc, com formação executiva pela University of California e Singularity University. A Mariana Vasconcelos, ela foi eleita pelo MIT como uma das jovens mais inovadoras do mundo, com menos de 35 anos, além de Forbes Under 30 e eleita uma das 100 mais criativas pela Fast Company. Ela é embaixadora global do Thought for Food, expert em agricultura digital, considerada uma das 100 pessoas mais influentes do agronegócio pela revista Dinheiro Rural. É com muita alegria e muito prazer que eu chamo e convido a Mariana Vasconcelos para dar início à nossa palestra. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês hoje. Obrigada, Mariana. Tudo bem. Então, a palavra é sua, fique à vontade. Estamos todos abertos para ouvir o que você tem para entregar para a gente hoje. Obrigada. Obrigada a você, Tuília. Bom, pessoal, podemos compartilhar minha tela aí, por gentileza, com o pessoal, para a gente iniciar a apresentação. Bom, pessoal, obrigada. A ideia aqui hoje é compartilhar um pouquinho com vocês a minha visão do agro, dessa transformação digital que tá acontecendo, um pouco da fundação da minha empresa, né, a AgroSmart, que permitiu aí unir os dois mundos da tecnologia com as minhas raízes no agro, né, e criando aí um propósito de transformar a agricultura. O que está acontecendo na agricultura, pessoal? A gente acompanha que a gente passou por várias revoluções no agro, né? Desde a Revolução Verde, lá em 1970, o plantio direto, a biotecnologia e até a agricultura de precisão. E isso permitiu que a gente saísse de uma agricultura de subsistência, né, para liderar aí o mundo em termos de produtividade, produção e exportação de diversas culturas. Mas por mais que a gente cresça, e a gente cresceu esses últimos tempos, ainda não é suficiente continuar crescendo no mesmo ritmo. Isso porque a gente tem que alimentar aí mais de 9, quase 10 bilhões de pessoas em 2050. E isso representa um aumento na produção de até 70%, né? Que vai vir em grande parte, esse aumento, do uso de tecnologia no campo, né? De diferentes tipos, digitais, tecnologias biológicas, de semente, etc. E mesmo que a gente continue e a gente consiga chegar num ponto de produzir mais através de tecnologia, a gente também tem um desafio do desperdício, né? Hoje, cerca de 1/3 dos alimentos são desperdiçados, e se a gente não endereça isso, a gente continua tendo quase 5% da população global passando fome. E em países em desenvolvimento como o nosso, né, essa perda dos alimentos, esse desperdício acontece principalmente
dentro da porteira, né, durante o período de produção. E por isso que a gente tem que continuar investindo em tecnologia para produzir melhor, de maneira mais eficiente, mais sustentável, e também nessa cadeia de distribuição e armazenamento pós a colheita. E aí, ao mesmo tempo que a gente tem que aumentar a nossa produção, a gente enfrenta alguns desafios. Por exemplo, a degradação dos solos, né? 33% dos solos estão degradados. E tem menos terra para a gente poder expandir, né? É estimado aí que apenas 5% daquele aumento de produção venha de novas áreas cultivadas. E a grande maioria dessas áreas estão disponíveis na África, na América Latina, que são regiões com desafios de infraestrutura, né? E isso, além da disponibilidade de terras, ainda temos a questão da população, né? Existe um êxodo rural muito grande, concentrando aí essa população na região urbana e cada vez menos sucessores querendo estar no campo para continuar produzindo. Além da terra, um outro desafio que a gente tem é a água. Hoje a gente só irriga cerca de 20%, né, das lavouras no mundo todo, mas elas correspondem a 40% da produção bruta. A água ela é muito importante para a gente poder aproveitar ao máximo o potencial produtivo da planta, né? Então, ela é uma ferramenta poderosa ali aliada para produzir mais. E não só produzir mais, mas também ela permite a gente produzir em regiões que antes não eram, né, adequadas ao cultivo, por exemplo, o cerrado, né, aqui no nosso Brasil, e também produzir fora de época, né, podendo ter várias safras durante o ano corrigindo a falta da chuva. Mas a gente tem um problema em disponibilidade de água, né? Diversos berços agrícolas estão passando por secas. Califórnia, né? O próprio Brasil passou por situações similares. E hoje a gente usa cerca de 70% da nossa água na irrigação, na água doce. E quase metade dessa água, ela é perdida, né? Por falta do conhecimento de quando e quanto devemos irrigar. E por mais que essa água ela acabe voltando para o solo, voltando para o meio ambiente, existe um desequilíbrio climático e ambiental, né, que a gente tem que tomar cuidado, que são ocasionados pelas mudanças climáticas. É estimado que cada 1 grau que sobe na temperatura média global, a gente perde cerca de 2% da produção, né? E essas perdas já vêm sendo documentadas já faz anos e anos, lá desde 2011, né, em diferentes cultivos, em diferentes países. E além da perda de produtividade, as mudanças climáticas ocasionam uma demanda de adaptação por parte do produtor rural, para ele começar a ser resiliente e se adaptar aos novos cenários, né? Porque além de perder produção, o clima, ele muda os regimes e a disponibilidade de água, como a gente falou ali, ele aumenta a pressão de doenças e pragas, ele aumenta a ocorrência de eventos climáticos adversos, como a gente está vendo aí, essas tempestades, né? Laninha, El Ninho, a nuvem de gafanhoto, são todos fenômenos que são aí influenciados diretamente por essa mudança do clima. E se antes o produtor sabia o que ele tinha que fazer, quando ele fosse começar a plantar, né, baseado em pesquisa, no conhecimento agronômico acumulado na academia, né, apoiado por instituições como a Embrapa, o Emater, agora essas condições estão mudando muito rápido. Então é como se o produtor tivesse que aprender tudo de novo numa velocidade recorde. E bom, então a gente precisa produzir mais, né? Com o cenário aí de falta de água, de pouca disponibilidade de terras e com um constante cenário de mudança de clima. De um outro lado, a gente também tem uma outra mudança que está empurrando a transformação digital, que é o perfil do consumidor, né? A nossa sociedade está mudando e ela está percebendo como um todo que a gente precisa ser mais sustentável, né? Esse momento de pandemia, por exemplo, ele é muito relevante agora, porque ele expõe a fragilidade, né, dos nossos sistemas, das nossas cadeias de produção de alimentos, né? E a gente começa a buscar mais informação para criar cadeias mais resilientes e mais transparentes, evitando, por exemplo, que uma nova pandemia surja, né, através de uma produção animal, por exemplo. E então, dentro desse cenário de consciência, o consumidor passa a ter um papel muito importante, porque ele começa a demandar e requerer dos fabricantes de alimentos e bebidas uma transparência maior. Ele quer entender de onde vem a comida, e não só lá no QR Code no supermercado, ele quer e saber que vem, né, do seu João, aqui do sul de Minas, do café. Ele quer saber como é que isso foi produzido, né? Como é que foi os insumos agrícolas, quanto de defensivos foi utilizado, quanto de água foi consumido, se isso é certificado, se possui desmatamento, se possui mão de obra escrava. Então, ele quer entender de onde vem esse alimento e como é que a empresa, né, que ele está comprando, aquela marca, está gerando um impacto positivo na sociedade. Não só na responsabilidade e sustentabilidade ambiental, mas também na social, né? Com comprometimentos, com cadeias de produção familiar,
né, e garantindo renda para essas famílias. E esses consumidores, que são chamados prosumers, né, vão ser 75% dos consumidores até 2025, que já está aí. Então, eles estão ocasionando uma mudança na cadeia, onde as empresas, para atenderem o requisito desses consumidores, a indústria está preocupada e está investindo pesadamente em transformar a sua cadeia, né, de produção, que começa sempre no agro, né? O agro está em todos os lugares, seja nos nossos alimentos, seja no nosso vestuário. Então, essa indústria está buscando olhar para trás e entender como é que eu posso melhorar a minha cadeia agrícola, como é que eu posso trazer mais sustentabilidade, mais rastreabilidade, fazendo comprometimentos, né, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, com os Objetivos de Limitação ao Aquecimento Global, tudo olhando ali para a cadeia. Então, começam a implementar as tecnologias. E o consumidor, que ele está em várias partes da cadeia, ele não empurra só a sustentabilidade, mas também essa busca por um diferencial competitivo. Então, os dados, né, estão sendo também utilizados para gerar um diferencial para o consumidor na ponta, né? Eu vendo um alimento com uma história, eu vendo um alimento com essa rastreabilidade, mas também o produtor, como cliente, começa a querer comprar da indústria de insumos produtos mais eficientes, produtos com diferenciais competitivos que não são só commodity. Então, a agricultura está migrando para um modelo de descomoditização e até de agricultura como serviço. Como, às vezes, eu contrato um pacote já, né, de um cultivo, uma produção que atende determinados pré-requisitos e que foi contratado, literalmente, como um serviço, né? E, bom, então o produtor rural, ele está no meio disso tudo que está acontecendo de transformação da indústria, né? Tendo que produzir mais, com mudanças climáticas, com restrição de terra, com restrição de água, com demanda de sustentabilidade, né, mais verde, transparente, orgânico, regenerativo. E ele fica assim, como é que eu lido com tudo isso? Né? Como é que eu consigo produzir mais e de maneira mais eficiente? E tudo isso gera um universo de oportunidades para o agronegócio, né? Que a inovação está no core para ajudar a gente a superar esses desafios que temos em termos de demanda, de conseguir alimentar o mundo e de trazer segurança alimentar. Então, temos várias frentes de inovação aí, como a agricultura e a agricultura vertical, né, trazendo a possibilidade de produção em centros urbanos, a inteligência artificial e o blockchain, né, criando modelos agronômicos mais inteligentes e rastreáveis, a biotecnologia, que tem trazido produtos biológicos, sementes mais poderosas, a robotização e mecanização no campo, os alimentos cultivados em laboratórios também é uma nova tendência, né, das carnes vegetais, né, que não são baseadas em agricultura, né, da pecuária, a questão, né, até dos insetos serem considerados como alimentos. Então, isso vira um prato quente de potencial de inovação. E eu enxergo o Brasil como um dos principais celeiros para essa inovação, já que a gente conseguiu ser uma agricultura de referência global, não só em produção e exportação dos nossos produtos, que a gente também consiga ser essa potência de produção de inovação para o agro, de tecnologia do agro, agregando valor, né? Acho que a gente está esperando o dia que o nosso Brasil consiga não só exportar commodity, mas consiga exportar valor, seja no produto embalado e final para o consumidor, seja na produção dessas tecnologias. E o que a gente olha que tem em comum em todas essas inovações e tecnologias é a questão do dado, né? O dado está em todos os lugares. E o dado ele é essencial na agricultura. Por muitos e muitas, né, milhares de anos, o produtor tomava a decisão baseado no clima, né, e no solo. E informações que ele coletava manualmente indo ao campo. Agora, a gente está entrando nessa revolução na agricultura digital, onde eu passo a ter milhares e milhares de dados o tempo todo, de maneira automática, de maneira muito mais barata. Então, eu consigo saber não só se choveu, né, e como é que está a temperatura do ar, e como é que está o nutriente no meu solo, mas eu consigo entender tudo que está acontecendo, né? Com sensores, com informações vindo de diferentes lugares, desde o produtor rural, que está trocando o seu caderno, né? Ali que ele tomava conta, ou a sua cabeça, a memória, por aplicativos, onde ele consegue documentar e entender essas atividades, trazer a rastreabilidade. Os maquinários agrícolas que estão também cada vez mais equipados com sensores para entender a manutenção preventiva e atuar de maneira autônoma. Os sensores que estão medindo ali as condições de clima, de solo, os drones e vantes que nos trazem, né, as imagens locais, nos ajudam a identificar coisas que o nosso olho não vê, as imagens de satélite que nos dão essa visão macro da plantação e as tecnologias em genética, como é o caso do CRISPR, que permite a gente fazer edições genéticas cada vez mais baratas e mais precisas para conseguir ter melhores resultados.
E com tudo isso de dado, a gente consegue usar essa informação, uma vez que a gente consegue transmitir esses dados. Então, no Brasil, a gente ainda tem um desafio enorme, que é a conectividade no campo. Então, beleza, eu já tenho tecnologia lá na ponta para coletar os dados, agora eu preciso conseguir transmitir esses dados, né? E apesar de ser uma barreira muito grande ainda no nosso país, ela está melhorando através de diferentes iniciativas privadas, né, e de consórcios com apoios, a implementar tecnologias que coletem os dados no campo, né? Por exemplo, os protocolos de baixa banda, como o Sigfox, o LoRa, o Narrowband IoT, que está crescendo cada vez mais, as implementações de redes, né, de 3G, 4G e LTE no campo, e até a internet via satélite, que consegue mandar diretamente para o satélite e comunicar. E com isso, com diferentes custos e diferentes oportunidades, e adequar cada tecnologia a uma tecnologia de conectividade, estamos conseguindo vencer pouco a pouco essa barreira da conectividade e enviar os dados online. Com os dados, a gente consegue tomar várias decisões, né? Apoiar a decisão do produtor no campo, em manejo de pragas e doenças, na irrigação, na adaptação ao clima, em melhoramento genético, numa fertilidade mais orientada, trazendo a agricultura de precisão, que era aquele momento onde a gente identificou um ponto na lavoura e conseguia responder para ele, num ponto específico, aquilo que a planta precisava, e que foi muito utilizada para a questão de aplicação de taxa variável de nutrientes, por exemplo, para todo um universo de agricultura de precisão. Tudo é agricultura de precisão, né? Então, a agricultura digital, ela vai coletar esses dados de maneira muito mais barata de tudo que está acontecendo na lavoura e criar, né, apoiar várias decisões no campo para entender melhor o que a planta precisa e gerar recomendações no momento correto. E com isso, a gente consegue ter aí economias, né? Reduções no uso de insumos, um uso mais sustentável da água, uma preservação dos solos e aumento da produção numa mesma área, sem necessidade, né, de ter o desmatamento, né, para poder continuar a produzir e produzir mais. E é nessa revolução tecnológica que eu acho que guarda uma das maiores oportunidades para o Brasil. E já que o nosso evento aqui, a gente está falando da região da Amazônia, né? Eu entendo que a gente está caminhando para essa transformação do modelo do agro, onde ele deixa de ser um modelo só extrativista, né? E ele passa a olhar o ambiente como aliado em novos modelos de produção, como a integração lavoura, pecuária, floresta, a agricultura regenerativa, onde com dados e com informação a gente consegue escalar esses modelos, né? E aproveitar ao máximo aquilo que a natureza já tem, né, e gerar essas soluções inteligentes ao clima, né, baseadas em natureza, para a gente ter uma produção mais eficiente, mais sustentável, ao mesmo tempo que ela é mais eficiente e mais rentável. E, bom, toda essa história, pessoal, ela acontece aos poucos, ela não sai, né, do dia seguinte eu acordo, e aí a agricultura já é linda, já é produtiva, já é sustentável, ela tem uma jornada. E essa jornada que a gente entende, né, de transformação digital, a gente gosta de dividir aqui na AgriSmart em 4 etapas. A primeira etapa é ter dado. Eu preciso primeiro ter dado para eu entender o que eu estou fazendo, né? Tudo aquilo que a gente mede, a gente consegue gerenciar e a gente consegue transformar em resultado. Então, a primeira coisa, né? Ainda tem muitos produtores que não têm acesso a nenhum tipo de dado, seja por falta de conectividade, como a gente falou, seja por falta de, né, de educação mesmo, de conhecimento daquilo que tem, que existe e que eu posso estar utilizando na minha lavoura, ou até acesso financeiro. Né? Então, tem as inovações aí, e a primeira etapa que a gente recomenda é investir em algum tipo de obtenção de dados, seja o aplicativo, como a gente comentou, com o caderno de campo, seja o sensor, seja uma imagem. Uma vez que a gente obtém os dados organizados em um só lugar, a gente vai para a próxima etapa, que é como é que eu uso esse dado para a tomada de decisão, porque não adianta só eu ter o dado. Aí a gente vai ter o produtor falando que a tecnologia não tem retorno de investimento, que foi o caso da agricultura de precisão nos anos 2000. Quando surgiu a tecnologia, ela era cara e faltou suporte, e faltou treinamento, e faltou peça de reposição. Então, existe uma frustração muito grande do produtor. Muito legal o potencial da tecnologia, mas eu não consigo transformar essa tecnologia em retorno de investimento. Então, a fase que a gente está aqui é conseguir pegar esses dados, combinar esses dados e gerar uma tomada de decisão para o produtor, seja no manejo de irrigação, seja na previsão de uma doença e praga, seja numa recomendação de nutrientes mais precisa. E quando o produtor consegue fazer isso, e é uma mudança de comportamento e de mindset, eu parar de fazer tudo do jeito que eu sempre fiz, e eu começar a entender a natureza e a agir de maneira preventiva, eu começo a ver o retorno. E quando eu começo a fazer isso de várias soluções, seja dentro de uma única plataforma como a AgriSmart, ou seja, usando várias agtechs, vamos dizer assim, né?
a gente começa a partir para a próxima fase, que é a demanda da inteligência integrada, né? O produtor ele não quer ter 20 aplicativos e ter que acessar tudo em lugares diferentes e as coisas são contraditórias. Ele quer ter tudo num lugar só. Ele quer que a agricultura, que é um ecossistema, né, que essas informações e essas tecnologias também conversem, para que ele possa ter a melhor decisão possível para aquele cenário e tenha conveniência ao acessar. E aí, uma vez que a gente tem essa riqueza combinada de dados de diferentes fontes, né, de diferentes inteligências sendo aplicadas, a gente começa a dar o último passo, que é aquela inteligência de longo prazo, que é realmente fazer um planejamento de cadeia, adaptada à resiliência climática, por exemplo. Eu entendo como é que o clima está mudando e em que lugar que eu vou conseguir plantar o quê com melhor eficiência. Eu escolher o melhor material genético que tem a melhor performance, a melhor combinação de manejo e protocolo agronômico para eu atingir o meu máximo potencial, né, daquela plantação. E a gente brinca aqui na AgriSmart que não tem como a gente fazer um filho com 9 mulheres e 1 mês. A gente precisa de uma mãe, né, uma mulher, e 9 meses. Então, quando a gente olha a agricultura digital, e eu acho que a mensagem que eu gosto de passar é que ela é uma fase, né? Ela tem que passar cada fase para a gente conseguir ter o máximo potencial de retorno daquela tecnologia e daquela informação. Não tem como eu, no dia seguinte, querer saber todas essas respostas se eu não tenho dado, se eu não consigo usar esse dado de maneira organizada. Então, acho que a gente toma cuidado quando a gente olha o mundo de inovação, que ele é muito legal, ele tem muito potencial, mas a gente tem que saber escolher que solução vai funcionar para cada momento da nossa lavoura, para cada momento, né, do produtor em que ele está, porque senão ele vai se frustrar e não vai conseguir ter um retorno de investimento, que é o que ele precisa para a lavoura dele e é o que a gente precisa como mundo, como planeta, para ter uma agricultura mais sustentável. E aí, pessoal, foi considerando tudo isso que surgiu a ideia de criar a AgriSmart, né, a minha startup. Eu sou filha de produtor rural, como eu comentei ali no comecinho, e acompanhava essa dificuldade de tomada de decisão. E trabalhei na indústria da tecnologia antes de vir para o agro, sou formada em administração, e estava vendo, né, o uso de tecnologias da internet das coisas, dos sensores, da inteligência artificial, aplicada aí a outras indústrias, e como é que elas estavam apoiando a decisão. E foi quando a gente decidiu vir para o agro e falar, por que não, né, utilizar essa tecnologia para o agro, que, né, tá nas minhas raízes e é uma coisa tão importante para a nossa economia do nosso país. E lá no comecinho da jornada, inclusive o Sebrae foi o nosso parceiro, através do Sebrae Tech a gente fez os primeiros protótipos, né, de sistemas para coleta de dados no campo. E a gente tem esse fato de ter nascido como uma plataforma, trazendo tudo junto, né, a agricultura, o conhecimento agronômico e meteorológico, o conhecimento em software e o conhecimento em equipamentos e hardware para nascer como uma plataforma. E é como a gente vê que o mercado do agro está evoluindo, uma economia de plataforma, justamente por ser um ecossistema e ter essa demanda de ter tudo conectado em um só lugar. Então, a AgriSmart, desde que ela nasceu, ela foi virando vários tipos de negócio. Ela começou com coleta de dados, né, com sensoramento de lavouras, com a questão da conectividade. Aí ela foi para a segunda fase, que é transformar o dado em informação, com a irrigação, por exemplo, né? E depois com a previsão do tempo e outros modelos, até que ela foi se consolidando como uma plataforma. E como é que essa plataforma funciona? A primeira camada da plataforma, da tecnologia, é a coleta de dados, né? Então, a AgriSmart instala sensores no campo, na lavoura, como sensores de solo, estações meteorológicas, pluviômetros digitais, sensores de molhamento foliar, e a gente tem uma solução de conectividade que funciona em qualquer lugar, mesmo sem sinal de celular ou internet pré-estabelecida. Com isso, a gente começa a coletar dados em campo, a talhão, em tempo real. Com esses dados, a gente combina esses dados com outras fontes de dados, como as imagens via satélites, como o nosso aplicativo de caderno de campo, para a gente entender os apontamentos, e temos integrações com várias outras agtechs para trazer os dados para um só lugar e organizado. Uma vez que a gente tem o dado, a gente ajuda o produtor rural, através do uso, né, de ciência de dados e ferramentas de inteligência artificial, a tomar uma melhor decisão no campo, a fazer um melhor manejo de irrigação. Então, a gente diz exatamente o quanto de água utilizar em cada talhão, e isso gera uma economia aí de até 60% de água, até 40% de energia, e ajuda a aumentar a produção em até 20%. A gente ajuda o produtor a se prevenir quanto ao aparecimento de doenças fúngicas, por exemplo. A gente tem um modelo para ferrugem de café, onde com 15 dias de antecedência a gente consegue dizer o risco, né, a intensidade do risco do aparecimento da doença, e isso ajuda o produtor rural a rever o seu calendário e a planejar melhor as suas aplicações.
reduzindo a doença desde 30% para até 2% na lavoura. A gente tem uma previsão do tempo, que é uma das mais precisas no país, como a gente também tem muito dado, a gente consegue entender o que está acontecendo no campo, o que a gente está errando e acertando. E com essa previsão mais assertiva e localizada, ajuda o produtor a criar alertas de cultivo e planejar a operação com muito mais eficiência. Então, a gente está naquela fase 2 ali de transformar o conhecimento, né, em decisões. E aí a gente integra esses insights com outros sistemas para que a gente possa trazer a etapa de convergência. E aqui a gente está na camada do produtor rural. Além do produtor rural, a AgroSmart trabalha em toda a cadeia do agro. Quando a gente olha vários produtores, a gente consegue chegar no conhecimento, no benchmark desses produtores para gerar inteligência para a cadeia. Então, a gente atua em toda a etapa da cadeia, desde as indústrias de insumos, na área de pesquisa e desenvolvimento, onde a gente consegue ajudar a criação de protocolos agronômicos mais eficientes, e criar ofertas digitais para essas indústrias, para que elas criem diferencial competitivo e digitalizem, né, até a sua distribuição. A gente chega no produtor com conhecimento muito mais profundo do material genético, do defensivo, do biológico e sabendo como usar, então a gente ajuda naquela questão de monitoramento e inteligência. E aí a gente vai para a próxima etapa da cadeia, que é a cadeia de valor, que eu trabalho com quem compra do produtor rural, seja ela uma trading ou uma indústria de alimentos e bebidas ou até uma cooperativa, onde aqui está muito do nosso trabalho de impacto, né? Que é entender uma cadeia como um todo, é monitorar a cadeia, é democratizar a tecnologia e fazer com que ela seja acessível ao produtor pequeno, ao produtor familiar. Então, a gente trabalha no modelo de economia compartilhada, onde a gente tem o subsídio da cooperativa ou da indústria para poder instalar as redes de sensores e os cadernos de campo para um grupo de produtores, e enquanto a gente ajuda o produtor a nível individual, do mesmo jeito que a gente atua com um médio e um grande produtor, a gente ajuda a indústria, né, a ter um melhor monitoramento dos seus indicadores de impacto, né, dos seus KPIs, e rastreabilidade dessa cadeia, para que ele possa comunicar para aquele consumidor, e criar uma agricultura mais inteligente ao clima, né, com uma maior resiliência climática, porque não é só o produtor que tem o desafio de se adaptar, a indústria também precisa que o produtor se adapte para que ela consiga tendo o alimento, né, que vai ser processado e distribuído aí para o consumidor. A gente ajuda a alocar a mão de obra, né, muitas vezes a gente tem uma pequena quantidade de assistência técnica para atender vários e vários produtores. Então, onde é mais prioritário? Onde que eu preciso colocar minha atenção e os produtores estão com mais demanda? Até a estratégia de longo prazo dessa cadeia, com o clima mudando, quais regiões estão adequadas para produzir, como é que eu crio resiliência climática no meu produtor, como é que eu testo o melhor material genético que vai trazer a melhor qualidade para o meu alimento, como é que eu planejo e entendo os diferentes efeitos, né, do clima e das doenças para a minha variação de preço e a adequação da minha cadeia. E aí, por fim, a gente chega no último setor, que é o setor financeiro, onde a gente ajuda as indústrias financeiras de crédito e seguro rural a mitigar o risco, né? Com dado, a gente consegue mitigar o risco e criar produtos mais acessíveis. Então, por exemplo, o seguro agrícola, por exemplo, nos Estados Unidos, quase 90% dos campos são segurados. Na Argentina, 60%, e no Brasil, apenas 15%. E isso é porque é caro, né? A gente não tem informação, então os produtos são pouco acessíveis. Com informação, a gente consegue derrubar esse preço. Então, a gente entendeu na AgroSmart desde muito cedo que a mudança que a gente queria trazer para o agro, né, o nosso propósito de transformar o agro e ajudar a ter um agro mais produtivo e mais sustentável, precisava engajar todas as partes da cadeia para a gente gerar a mudança, porque é difícil mudar o produtor sozinho e é difícil trazer acesso à tecnologia para todos os produtores. Então, a gente faz a aliança com essas corporações, né, trazendo valor para a cadeia como um todo e gerando um impacto que a gente precisa. E isso nos trouxe vários reconhecimentos, né, como a AgroSmart. A gente é uma empresa brasileira, a gente está completando 6 anos agora em setembro. A gente é selecionado pelo Fórum Econômico Mundial, né, como a Tulia contou para a gente ali, como uma pioneira tecnológica, que somos uma das 61 empresas mais inovadoras do mundo. A gente fez vários programas de nível internacional que nos garantiram esse pioneirismo tecnológico, como o Google, como o da Singularity. Lá fora, a gente fez um programa de mudanças climáticas nos Estados Unidos também, e a gente está muito comprometido, eu acho que a gente tem esse papel de nos comprometer com o impacto. Então, a gente se juntou o ano passado
ao Pacto Global da ONU. Nós somos a primeira pequena empresa do mundo a aderir ao objetivo, né, a ambição de 1,5 graus, de limitar o aquecimento global a 1,5 graus, e estamos medindo diretamente aí essa nossa contribuição para os diferentes objetivos de desenvolvimento sustentável, onde a gente colabora, né, com 2, Fome Zero, porque a gente entende que com os nossos dados a gente vai conseguir alimentar a população, o objetivo 5 de equidade de gênero, que para a gente é super importante, o papel da mulher na agricultura, o papel da mulher na tecnologia, né, como líderes mulheres, trazer mais mulheres, o nosso papel sobre a questão da água, né, do uso da irrigação mais eficiente, proteger a nossa utilização da água para que a gente possa consumir, os objetivos 9 e 12, com a questão dessa inovação, do consumo sustentável, de criação de infraestrutura, né, mais resiliente com as tecnologias, para que a gente possa criar um modelo de produção e um modelo de consumo mais responsável, e até o objetivo 13, que é essa questão da resiliência climática. Hoje, a gente é uma das únicas empresas no mundo, são 3 apenas na agricultura, parte de uma aliança do Nature Climate Solutions, para regularizar um mercado de carbono, que é uma oportunidade enorme para o nosso mercado, de usar ferramentas sustentáveis para gerar crédito de carbono e linkar isso com iniciativas financeiras que possam financiar, como crédito de carbono, a implementação de volta dessas tecnologias, criando esses ecossistemas, né, que fomentam a inovação. E a gente tem uma conexão super forte com a Amazônia. A AgroSmart, no ano passado, abriu uma filial, né, em Manaus, porque a gente quer investir no nosso ecossistema, a gente entende que a Amazônia é o nosso patrimônio, que a gente tem que proteger ela, e a agricultura não é inimiga da Amazônia. Ela é um potencial enorme de fazer a agricultura do jeito certo, de conseguir trazer valor, né, e produtos de alto valor agregado e sustentáveis, e exportar esse valor para o nosso país, né, e aliar as duas coisas. Então, a gente começou no ano passado, a empresa é uma filial em Manaus, que está começando agora na questão da produção dos nossos eletrônicos, né, dos nossos equipamentos que coletam os dados em campo, e está avançando nessas estratégias com as corporações, com os produtores na ponta. A gente pretende investir bastante nisso, né, no próximo ano. E um pouco dessa jornada, pessoal, que eu gosto de deixar como mensagem aí para os empreendedores e para os produtores, é que não precisamos de muito para começar, sabe? A mudança, ela acontece em fases, né? Ali como a gente colocou da transformação. E o mais importante é a gente dar o primeiro passo, é a gente começar. Quando eu comecei a AgroSmart lá atrás, em Itajubá, eu venho de uma cidade pequena, né? Eu estudei numa faculdade que não é a faculdade mais famosa, né, do Brasil, nem do mundo, e eu não venho de uma família especialmente abastada, e mesmo assim a gente conseguiu chegar num nível de impacto global e de reconhecimento global, porque a gente simplesmente foi fazendo as coisas muito orientados ao nosso propósito, aquilo que a gente acredita como empreendedor, de querer fazer uma mudança no mundo, se apaixonar pelo problema. A tecnologia, ela é só uma ferramenta e ela vai mudar ao longo do tempo. É importante a gente estar engajado com essa questão de qual que é o problema que eu estou resolvendo, como é que eu uso o que eu tenho de ferramentas disponíveis, como é que eu faço conexões para resolver esse problema. E começamos bem pequenininho, né? Como eu comentei ali, o Sebrae é um dos primeiros, inclusive, parceiros que viabilizaram o primeiro MVP, o primeiro protótipo da empresa, que me permitiram ter as primeiras interfaces nos Estados Unidos, inclusive, de programas de empreendedorismo, que depois foi me dando redes de contatos e a gente foi subindo, né? A minha universidade tem um centro de empreendedorismo muito forte em Itajubá, e isso foi essencial para que eu conseguisse dar o próximo passo e entrar em contato com fundos de investimentos, com a nossa aceleradora em Campinas. Então, foi uma cadeia de coisas que foram acontecendo, onde sempre o primeiro passo leva ao outro, né? A gente não sai daqui e pula lá na frente de repente, né? Não tem uma receita de sucesso. A gente simplesmente foi dando o próximo passo, buscando trazer valor, adaptando ao mercado, porque a gente começou, como eu comentei, com uma solução de IoT para o campo, e a gente foi entendendo que o problema era mais embaixo, que não adiantava só ter o dado, que tinha que ter informação, e que essa informação tinha que estar conectada ao redor da indústria do agro, senão a gente não ia conseguir chegar onde queríamos chegar, né? E eu acho que essa é a mensagem que eu deixo aí para vocês, que estão começando como empreendedores ou que estão produzindo na região da Amazônia, que é ter essa ambição, ter esse propósito, encontrar aquilo, né, que dá paixão e que é importante na vida de vocês. E eu acho que como brasileiro, quase todo mundo agro está diretamente relacionado, e que a gente consegue sim usar a tecnologia de ponta que está pronta, não é coisa do futuro. A pandemia acelerou demais a transformação digital do agro, né? Já que agora tudo é digital, o produto está sendo forçado
a se adaptar para comprar insumo, para poder plantar, para vender a sua produção, e está enxergando essa necessidade com a questão do distanciamento social, de cada vez mais essas demandas de rastreabilidade, sustentabilidade, que precisa se adaptar para continuar produzindo. E nós temos o privilégio de ter um país que é a potência, que já tem muita coisa bem feita e que está sendo pioneiro, inclusive, em programas de sustentabilidade. Quando a gente olha, por exemplo, né, a questão da carne de baixo carbono, né, o trabalho da Embrapa, a gente tem vários exemplos de pioneirismo. E podemos fazer isso, e podemos fazer do Brasil, e podemos fazer da Amazônia, né? E transformar isso numa oportunidade. Então, bom, pessoal, esse foi um resumo, mais ou menos, aí da minha visão dessa transformação do agro e um pouquinho da nossa jornada como AgriSmart. Obrigada. Obrigada, Mariana. Que felicidade, muito legal que você trouxe aqui para a gente, enquanto Sebrae, o tanto que a gente discute sobre essa questão da mudança de mentalidade do produtor rural, né, o quão importante é entender um pouquinho também que tecnologia não é mágica, que é assim como plantar, a gente precisa plantar e esperar um tempo para colher, né? Enfim, então, muito importante, principalmente relacionado a essa questão da Amazônia. O AgroLab Amazônia vem trazer justamente isso, entender que o agronegócio não é um inimigo da Amazônia, que tem forma, sim, de trabalhar a agricultura de forma extremamente sustentável, respeitando, inclusive, a natureza. E a gente convida, inclusive, quem está assistindo a gente tem muito conteúdo durante o AgroLab voltado à questão da sustentabilidade, dos objetivos de desenvolvimento sustentável que você citou aqui para a gente. E, enfim, muito obrigada mesmo pela sua participação. Para a gente faz muito sentido essa conexão da AgroSmart com o AgroLab Amazônia. E, enfim, essa inspiração que a AgroSmart traz em ser referência no Brasil em tecnologia no campo é muito legal. E saber também, fiquei sabendo agora, que o Sebrae fez parte dessa jornada, melhor ainda, é uma satisfação enorme. E também essa questão de trazer uma mulher tão jovem como você como inspiração para tantas pessoas que provavelmente estão nos assistindo agora, que são acadêmicas, que acreditam também no empreendedorismo no campo. Então, tá aí uma inspiração, Mariana. Muito obrigada, realmente, pela sua participação e pela parceria da AgroSmart no nosso evento. Muito obrigada, e a gente agradece quem está nos assistindo também, tá? Obrigado pela sua participação. O pessoal continua aproveitando as palestras, todo o conteúdo que nós estamos disponibilizando dentro deste evento, ainda tem muita coisa para acontecer. Visite também os nossos estandes virtuais, faça um negócio, tá? É uma oportunidade de ampliar a rede de contatos. Tem bastante coisa boa acontecendo. Muito obrigada e até a próxima.